Coração generoso, atitude responsável. Bonito o tema, né? Coração generoso, coração bom, mas atitude comprometida. Então eu vou simplificar o tema para ficar mais simples. Seja bom, mas não seja bobo. Seja bom, mas seja inteligente. Jesus fala sobre isso, da bondade, mas com sabedoria. E a gente não está falando de sabedoria, da expertise, né? Da esperteza, de dar a volta por cima, de ter artimanha. Não, Jesus está falando de uma sabedoria que vem do céu, para que nós não deixemos de ser generosos, mas que nós tenhamos inteligência para aplicar a nossa generosidade. Quando eu digo seja bom, mas não seja tolo, eu estou reproduzindo o que Jesus nos ensinou na palavra. Bondade, generosidade deve ser aplicada, mas o nosso cérebro não pode ser anulado quando nós estamos desenvolvendo essa prática. Por isso é que coisa, veio de encontro muito com aquilo que eu quero falar. Essa apresentação das crianças, nós lemos, nós conhecemos a passagem, nós mergulhamos na interpretação, na escrita, nós estamos imbuídos de um conhecimento que nos traz todo esse contexto que foi trazido pelas crianças. Mas, gente, quando as crianças começaram a interpretar, a gente ficou por conta da simplicidade. E é isso que Jesus quer que nós sejamos, simples, mas prudentes. Quando nós conhecemos o fruto do Espírito, existe um que é denominado como, e é importante que você entenda isso, que é denominado como domínio próprio. O domínio próprio, a capacidade de estar em equilíbrio, foi o que foi tratado no domingo passado. Porque o próprio Jesus disse que tudo o que você pedir, você receberá. Amém, irmãos? Amém. Só que não. Porque não é qualquer pessoa que vai receber, não é tudo que essa pessoa quer que ela receberá. A pessoa que vai receber, ela está ligada na videira e cuidado pelo agricultor. Então, essa harmonia, essa capacidade, cadê só para eu continuar. Seja bom, mas não seja tolo, significa aplicar o que o Senhor tem nos ensinado. Jesus ensina a bondade com sabedoria. E você vai abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho conforme escreveu São Mateus, no capítulo 10. Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo 10. Nessa passagem, Mateus, com toda a sua cultura e a sua letra, querendo transmitir aos judeus o convívio cotidiano, as ações, a maneira do Senhor viver, ele faz um descritivo específico nessa passagem, porque ele traz o que Jesus determina sobre os discípulos. Legal, vocês estão convivendo comigo, agora vocês sabem qual é o tom da minha voz, vocês sabem qual é a minha rotina, vocês conhecem aonde eu vou, o que falo, o que faço, vocês têm parte de mim, mas tudo que vocês receberam não deve ficar para vocês. Eu vou enviá-los, e neste envio eu quero que vocês estejam preparados. É o que eu quero que aconteça nessa manhã, que você saia do culto preparado. O culto, irmãos, ele não deve ser uma cena, um espetáculo em si, porque nós podemos utilizar os recursos visuais, nós podemos deixar meia luz, nós podemos deixar um tonzinho harmonioso, e nós podemos falar palavras agradáveis. Então este lugar, ele fica gostoso, ele fica agradável, ele fica muito propício para esse bem-estar. Mas e o mundo lá fora? Não vai estar assim, meia luz, som harmonioso,
Eu gostaria que meu trabalho fosse assim. Chegasse lá na harmonia, todo mundo que eu dissesse bom dia, todo mundo me respondesse. Como diz a canção, né? Seja meu universo, que de manhã seja o meu primeiro pensamento. Num dia como chuva como esse, duvido que Jesus é o primeiro pensamento dos irmãos. Já vou trabalhar, olha a chuva que tá. Já foi, não foi o primeiro pensamento. De manhã seja o meu primeiro pensamento. Ah, irmãos, vamos falar a verdade. E quando dá aquela topada no dedinho que não acendeu a luz, Jesus vai ser o pensamento na hora de dormir à noite. Senhor, obrigado pelo dia. Então, o que eu quero dizer com isso? Jesus fala para os seus discípulos: vocês aprenderam, agora está na hora do exercício. E olha o que Jesus propõe: eu vou mandar vocês no meio de lobos, que querem matar e devorar vocês. Mas aí Jesus fala o que para eles? Pega um 38 e atira neles? Não, Jesus fala: seja como simples como a pomba e prudente como a serpente. Então Jesus está falando: tenha sabedoria para entrar e tenha sabedoria para sair. O mundo está realmente um caos, mas se você continuar generoso e sábio, você vai poder entrar e vai poder sair, porque Deus vai dar estratégia para que tudo aconteça da melhor forma. Amém, irmãos? Capítulo 10 do Evangelho conforme escreveu São Mateus, nós vamos a partir do 11. Ele, no início, vai falar quem são os discípulos, vai falar de algumas dificuldades que eles vão encontrar nesta comissão que Jesus está fazendo. E lá no versículo 11, olha que interessante. Quem não tiver e quiser acompanhar aqui, fique à vontade. Na cidade ou povoado que entrarem, olha que interessante, Jesus está falando, vai pelas cidades pregar. Mas veja o detalhe, tem detalhe, os homens aqui na sexta-feira viu que devido à pressa a gente perde alguns detalhes da Bíblia. Amém? Eu vou provar para vocês. Exceto os homens que não estavam aqui, os demais. Qual foi o recurso que Deus usou para criar os céus e a terra, irmãos? Qual foi? Sem medo, irmãos. O que Deus usou para criar os céus e a terra? Não foi a palavra. Foi a voz. A voz? Também não foi a voz. Quer dizer, eu não sei. Abre a Bíblia lá em Gênesis. Vamos lá, Gênesis. Gênesis 1. Vou deixar os irmãos daquele jeito que eu deixei na sexta-feira. Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha o ponto. Está falando que foi com a voz? Está falando que foi com a palavra? Nós não sabemos, não tem teólogo que explique como Deus criou. Próximo. Passa aí, por favor. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, aqui não está falando que Deus usou nem a voz e nem as palavras. Nós não sabemos como Deus criou. O fato é que quando Ele cria, a coisa ainda está sem forma e vazia, e havia trevas. Aí Deus usa a palavra. Vamos no 3, olha lá. Amém, irmãos? Então, como criou, nós não sabemos. Mas como Ele complementou a sua criação, foi através da palavra. Então, o que eu quero dizer? Às vezes, na pressa, não se precipite. A gente tem que entender contexto, literariamente, sim. Mas a gente não pode perder os detalhes. E aí eu volto lá no 10, 11 de Mateus, que tem um detalhe que muita gente esquece. Vamos lá. Mateus 10, 11. Já vamos descobrir um detalhe aqui. Que está escrito assim, ó. Na cidade ou no povoado em que entrarem, ele fala assim, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem na casa dele até partirem. O que Jesus está querendo dizer? Não entre na casa de qualquer pessoa.
Não procure qualquer um para te abrigar. Antes, quando você chegar na cidade, procure alguém que é digno, honesto. Jesus está falando para você nessa manhã. Seja inteligente. Quando alguns irmãos vêm falar assim, pastor, estou namorando. Aí, como diz minha avó, já começa a me arrupiar. E olha, ele não gosta muito de igreja não. Aí eu falo, meu pai. Jesus está falando que quando nós formos fazer a missão, quando nós estivermos empenhados, nós temos que procurar pessoas que têm a mesma capacidade, a mesma visão, o mesmo estilo, porque assim os discípulos já tinham o mesmo estilo, a mesma visão de Jesus para colocar em prática. Então ele falou assim, a primeira coisa que vocês devem fazer ao entrar na cidade, sejam sábios e procurem as pessoas dignas para que vocês possam se abrigar. Dignas, ou seja, pessoas que estão providas da capacidade de assimilar qual é a sua função, qual é o seu papel. Vamos continuar, irmãos? Lá no versículo 12. Ao entrarem nessa casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Então, se naquela ânsia eu errei e não encontrei, e não busquei e não acertei encontrar alguém digno, se eu estou em paz, a paz permanecerá em mim. É isso que Jesus está falando. Tudo bem, pastor, tá difícil encontrar um lugar digno, pessoas dignas, mas ele está falando, mas se a paz está em você, ninguém vai tirar. Você vai dizer, mesmo assim você vai declarar, a paz esteja nesse lugar. Se não aceitarem essa paz, você permanecerá em paz. Irmãos, olha que camada interpretativa. Ele está falando, você tem sabedoria, mas se a gente se equivocar, nada vai tirar essa paz do teu interior. Versículo 14. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos teus pés quando saírem daquela casa ou daquela cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que aquela cidade. Olha que interessante, eu estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e tenham a malícia das pombas. Amém, irmãos? Nós vamos ler até aqui. Vamos compreender essa dinâmica sobrenatural de Jesus. Primeiro, para sobreviver no meio dos lobos, nós precisamos de prudência, a capacidade de nos antecipar. Sim, Jesus disse isso. Primeira carta de João, primeira epístola de João, lá no capítulo 5, se eu não me engano, 19, o mundo jaz no maligno. Não é que a criação de Deus foi dada ao diabo, e prova disso é quando o diabo faz, naquele episódio da tentação, ele leva Jesus e propõe que ele o adore. E aí o diabo diz a Jesus, se você se prostrar, tudo que me pertence, quer dizer, esse governo, esse sistema deste mundo, eu entrego nas tuas mãos. Mas Jesus sabiamente disse, retira-te daqui, porque a minha adoração somente a Ele. Então essa é a sabedoria. Essa é a compreensão daquilo que eu adquiri. Sim, Jesus nos traz um alerta. Meu irmão, não dá para compreender um evangelho que quando a gente entra dentro de um ministério, quando a gente vai para dentro de uma igreja, parece que existe os que estão nos altares, eles estão dando um revestimento de empoderamento sobre a capacidade de estar acima das coisas do mundo. Não, Jesus está falando, vocês estarão entre as coisas do mundo, mas o que está em vocês é o que vai fazer com que você escape destas condições do mundo. Nós conversávamos com uma pessoa na quarta-feira, irmãos, foi um tempo de uma conversa, de uma sabedoria, e durante essa conversa nós ouvimos um depoimento de alguém que teve um encontro com Cristo, num determinado momento da sua história, ela se encontrou com Cristo, essa pessoa, mas ela se distanciou.
Esse distanciamento propiciou a ela um conhecimento do mundo, das pessoas. Mas aí, só para encurtar, chega no final da história, existe um retorno, um regresso. Essa pessoa retoma a sua caminhada com Cristo e no finalzinho a gente entende. Cristo nunca deixou de habitar dentro do coração dessa pessoa, mesmo ela passando por tudo que ela passou. E a trajetória não anulou os planos de Deus. Nós aprendemos aqui na sexta-feira que a sua pressa, a minha pressa, não interfere em nada os planos de Deus. O que Deus tem que fazer, Ele fará. E o mais essencial é fazer com que nós nos tornemos capazes de entender esse fazer de Deus. Amém, irmãos? Então, para sobreviver no meio dos lobos, nós precisamos ser prudentes. A prudência é a antecipação. Por isso que Jesus falou para os discípulos: quando entrarem na cidade, procurem companhias que estejam ali com você, que entenda qual é a sua missão, para que ela não seja abortada. Procure companhia de pessoas que, ao invés de lutar contra, elas serão aqueles que te apoiarão na missão. Ou seja, pessoas, quando a Bíblia diz digno, diz que está totalmente apropriada desta capacidade de contribuir. Prudência, antecipe-se. E a antecipação, meu irmão, é na escolha. Quem são os amigos que vão andar na minha companhia? Se até Jesus tinha no seu ciclo íntimo os discípulos que ele procurava para estar mais próximo dele, tem gente que acha que tem que estar com todo mundo e misturado. Não, meu irmão. A sabedoria, o que há por detrás daquilo que Deus, nas sábias escrituras, está dizendo nós precisamos encontrar companhias que sejam dignas, que assim como eu e você, dignifique também o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Prudência é se antecipar. Projete. Eu quero casar. Esses dias uma jovem falou assim: pastor, eu quero ser missionária. O que eu faço? Eu falei: o que você gosta de fazer? Ela falou: eu gosto de viajar. Eu falei: mas você tem que gostar de ler a Bíblia. Mas eu tenho um sono quando eu leio a Bíblia, então não dá para ser missionário. Mas o senhor está acabando com o meu sonho. Eu falei: não. Como que você vai pregar se você não conhece? Pastor, mas eu preciso ler. Minha querida, você não vai falar do que você fez, você vai falar daquilo que ele fez, e para isso você precisa entender e saber. Uma outra coisa que eu quero dividir com vocês é a perspectiva da bondade. Meu irmão, minha irmã, eu preciso dizer uma coisa para você, uma coisa que é um alerta para essa geração. Sim, nós precisamos usar da bondade, contribuir. Sim, nós precisamos ser generosos, mas nós não podemos perder a nossa sanidade. Irmãos, eu tenho vontade de ajudar, tenho vontade de contribuir, tenho. Mas peraí, se o negócio for ilegal, eu não vou contribuir. Meu coração continua sendo bom, mas eu quero saber qual é o propósito, para onde vai esse recurso e o que eu estou fazendo. A ideia é mais ou menos assim. Olha, você está sabendo ali, o Fábio nos chamou para contribuir, é uma ação filantrópica. Olha, vão ajudar as crianças, que legal, vão ajudar as crianças, que maravilha. Mas eu quero saber, quem é que está na coordenação? Eu posso contribuir, meu coração quer ajudar, mas eu quero saber quem está envolvido. Quem está envolvido é digno? Quem está envolvido é pela causa? Ou ele quer se autopromover? Então, o negócio por detrás do que eu quero falar para vocês nesta manhã, sim, o coração é bom, sim, o coração é generoso, mas isso não anula a minha inteligência. Eu vou, antes de contribuir, saber quem está envolvido. Então, nesta manhã, principalmente nós que estamos envolvidos com a igreja, estamos envolvidos com a causa de Cristo, não anule, a sua generosidade não pode ser anulada pela tolice. Sim, eu vou entrar num propósito, irmãos, o propósito é o seguinte: eu vou colocar uma bacia amarela aqui, e a partir da semana que vem eu vou dar um envelope vermelho, e no envelope vermelho você vai colocar a quantia de R$100. Quase não tem isso nos ministérios, quase não tem isso.
Passa 7 vezes debaixo dos umbrais da porta, e na última passagem traga a sua melhor oferta. Qual é o propósito? Eu quero ser bom, eu quero ser generoso, mas qual é a finalidade disso? Precisamos ser prudentes. E isso estou falando também relacionado às suas escolhas, seu trabalho, suas companhias. Seja prudente. Dentro da acabada dessa escrita, de que nós acabamos de ler do Evangelho de Mateus, Jesus ele vai esmiuçando para os seus discípulos tudo o que vai ser difícil encontrar. Mas no frigir dos ovos, ele fala o seguinte: se o teu coração, e se você está bem posicionado, nada vai te tirar, nada vai te distanciar do objetivo. Nessa manhã eu te pergunto: coração bom agrada a Deus, mas atitude inteligente faz toda a diferença. Amém, irmãos? Eu peguei uma frase que eu achei muito legal, que diz assim: o problema é que gente boa tem se cansado de ser boa. O problema é que gente boa tem se cansado de ser boa mais depressa do que gente maldosa se cansa de ser má. O que isso quer dizer? O mal, ele perdura. E as pessoas que têm usado generosidade sem a sabedoria se cansam. Porque, meu irmão, eu quero voltar naquela frase: é tolice ser generoso sem ser prudente. Nós precisamos saber qual é a causa que nós estamos envolvidos. Esses dias alguém falou assim para mim: pastor, eu acabei de sair de um jejum pessoal de 21 dias, agora eu estou 21 dias jejuando com o irmão sob a causa dele. Eu falei: legal. Passado uma semana a irmã falou: pastor, não estou aguentando. Calma. Atitude faz toda a diferença nas suas escolhas. Nós precisamos entender que aquilo que nos envolve, nós precisamos ter a prudência, nos antecipar, planejar e entender aquilo que Deus quer. Nessa manhã eu faço uma pergunta para você, aquela retórica: tem se antecipado nas suas escolhas? Ou você é daqueles vou mergulhar e no que der vai na fé? Se você estiver fazendo isso, você está indo contra a palavra de Deus. Seja prudente. Ao entrar no negócio, procure pessoas dignas. Ao querer companhia, pessoas dignas. Pastor, mas está difícil. É como achar a agulha num palheiro. Aí eu vou falar antes só do que mal acompanhado, mas não é isso não, calma. Procure sabedoria que vem do Senhor. Ele é a luz do mundo. Na luz você enxerga. Na luz você consegue enxergar, você consegue discernir. Nesta manhã, a palavra primordial para os discípulos foi: sejam prudentes, porque para os lugares onde vocês estão sendo enviados, vocês vão encontrar pessoas que querem devorar vocês. Meu irmão, nada de diferente tem para a nossa vida. Quantos que estão aqui nesta manhã, por exemplo, já ofereceu ao Senhor a semana, dizendo: Senhor, a minha semana está muito complicada, os meus dias estão cada vez mais desafiadores, as pessoas que convivem comigo, mas o Senhor nesta manhã está falando: eu sei das suas dificuldades, mas eu digo que vocês estão preparados para elas, não serão destruídos, não apenas por um coração bondoso, mas para uma mente equilibrada, guardada e sarada. E a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós teremos competência de manter o equilíbrio. As guerras podemos não vencer, as batalhas podemos não vencer, mas é certo que eu não sou o mesmo. Nesta manhã, algo novo o Senhor está trazendo sobre mim. Eu posso ir para o mesmo ambiente amanhã, eu posso ir para a mesma batalha amanhã, mas eu não sou o mesmo de ontem, porque o Senhor me trouxe uma nova palavra, a palavra que vai nortear as minhas ações. Eu parei de dar bom dia porque ninguém me responde. Seja digno. Mas lá todo mundo faz errado. Você não vai fazer, seja digno. O esquema lá é assim:
Ó, você está chegando aqui agora? Vem cá. Seguinte, a gente faz uma venda aqui e a gente sempre pega. Aí você fala, depois de domingo não dá. Conversar. Estávamos falando aqui num culto e eu não estava com essa estratégia da ministração de hoje. E alguém que estava no culto me chamou um tempo depois e falou, pastor, aquele dia o Senhor olhou ali no altar, parecia que estava olhando para mim. Para de pegar aquilo que não te pertence. Não é para vender porque não é teu, é da empresa. Pastor, nunca mais. Sabe por quê? Porque Ele está enviando a cada um de nós no meio de lobos. Mas se Ele está me enviando, é porque eu sei quem Ele é e o que Ele fez. E o que Ele é, o que Ele fez, moldou o meu caráter. E quando eu entrar em lugares semelhantes a esses, o que eu sou também será capaz de mudar aquele que está naquele ambiente. É tão maravilhoso você entrar naquela perspectiva de que eu sou prudente. Sim, pastor, eu tenho entrado com estratégia, eu tenho entrado com com aquela sabedoria. Os dias são maus e Jesus falou, é verdade. Tanto é verdade que Ele falou, os lobos vão querer te devorar. Por isso que Ele fala, se antecipe, procure pessoas dignas. Se no ambiente onde eu estou, as pessoas não são, entrou alguém a partir da hora que eu cheguei. Posso ouvir um amém, irmãos? Lá onde você está, se não havia dignidade em Cristo, quando você pisar o teu pé lá, vai ser toda a diferença. Ou vai entrar no esquema, ou vai entrar no esquema. Não, nós temos que fazer a diferença. Esses dias eu estava trabalhando, e aí do meu lado, duas outras pessoas, e aí alguém soltou uma palavra obscena, suja. Aí colocou rapidamente a mão na boca. Jonas, desculpa. Desculpa porque eu conheço essa palavra. Ela falou, é porque você não tem o hábito de falar, eu acho que você se incomoda. Eu falei, realmente eu acho desagradável no ambiente de trabalho. O que ela quis dizer para mim? Como eu nunca ouvi da tua boca, eu me constranjo em dizer. Então, meu irmão, não é porque eu sou o pastor, é porque ali eu estou mostrando com quem eu tenho andado e o que Ele me ensinou. Jesus está falando para os discípulos, lá vocês vão mostrar quem eu sou e o que eu vos ensinei. É o que eu quero que você entenda. Lá onde você está, na tua casa, na tua faculdade, no teu trabalho, você vai mostrar com quem você tem andado e o que Ele tem te ensinado. Eu conto uma história que eu estava assistindo um jogo com o Rômulo, meu filho, e aí o Rômulo até falou assim, olha pai, que legal, esse jogador é cristão. Eu falei, oh, que benção. E estamos lá assistindo, coisa linda. Aí o cristão fez um golaço. Aí eu e o Rômulo, gol. E aí daqui a pouco ele levantou a camisa, estava escrito Jesus. Eu, glória a Deus. Aí ele soltou um palavrão em plena cadeia nacional. Eu falei, aí não dá, né? Porque a atitude não combina com aquilo que está na camiseta, porque no coração não está. Como que eu, atleta, cristão, conhecedor da palavra, aquele que eu entreguei a minha vida, estou em cadeia nacional, estou com o nome dele no peito, e de repente, ao invés de dar um glória a Deus, eu solto um palavrão em rede nacional? Não encaixa. Você está vendo? É isso que a palavra dessa manhã está propondo para a gente. A palavra dessa manhã está dizendo que sim, o mundo já no maligno, lobos estão querendo nos devorar, mas quem me enviou estará comigo e colocará a palavra na minha boca, porque dele aprendi e sobre ele eu falarei. É isso. Está aqui a Neuza. A Neuza, ela foi síndica do nosso condomínio durante muitos anos. Quanto tempo, né? 8 anos. Quando nós chegamos, vai fazer 3 anos, eu nunca fui na porta da Neuza convidar ela para ir para a igreja. Ei, sou crente. Tá vendo? Tem cara de crente. Sou pastor. Se você não for na minha igreja... Você vai para o inferno, irmão.
Não. A Neuza nos procurou. Não foi isso, Neuza? Tem coisa... Vocês são diferentes. Falei, oh meu Deus. E aí, o marido da Neuza nunca tinha ido à igreja. Nunca. E já com aquela ideia da igreja, pastor, vive da obra, rouba o dinheiro da igreja, aquela coisa. Tem hora que por aí, irmão, eu sou prudente, nem falo que sou pastor. Primeiro eu vou mostrando atitude. E aí, a Neuza falou assim, chamamos a Neuza falou assim, eu vou, porque vendo essa conduta de vocês, eu quero conhecer esse lugar, não foi isso? Ela veio, sondou, ela falou, posso trazer o Renato? E o Renato veio, aceitou Jesus neste lugar, foi acolhido por esses irmãos, e ele entendeu o que é estar em Cristo, com pessoas que têm interesse de mostrar e revelar a Cristo. Não estou falando que a tenda da paz você vai encontrar só o supra-sumo dos cristãos, não. Mas uma coisa é certa, irmãos, aqui nós estamos buscando desenvolver a capacidade da prudência e da simplicidade. As crianças não precisaram de um mega espetáculo, de um mega evento para transmitir com simplicidade uma carga pesada de uma história extremamente importante naquela simplicidade. Foi tão bonito até a queda do Bernardo aqui, na hora que ele caiu, ele já olhou para a família ali, rapidinho. A avó está aqui, irmãos, olha o peso. A avó veio assistir. Aí, engraçado que quando ele entra, ele já de olho na avó ali, né? Será que ela está olhando? E quando caiu, foi a primeira pessoa que, a família ali, a família, né? É que nem eu e você. Quando nós caímos, é para Ele que nós vamos olhar. É para Ele que nós vamos olhar quando nós caímos. Quando nós entrarmos no lugar e não tiver ninguém digno, é para Ele, é o Senhor em mim. E aí eu terei condições de apresentar o que eu preciso, Senhor. Eu termino essa ministração levando você a um único versículo que está lá no Salmo 1. Vamos lá comigo, no Salmo 1. Salmo 1. Sabedoria extravagante, excepcional aqui no Salmo 1. Lá no verso 6 diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Justos. Quando você justifica um texto, você alinha ele, você deixa ele reto. Você está lá escrevendo no Word, aí você vai colocar justificar o texto, vai ficar tudo reto. É assim, o justo, ele é ali, ó. Ele mantém o seu caminho. Ele não pende para a direita, nem para a esquerda. Então o Senhor está falando o seguinte, ó. O Senhor aprova o caminho dos justos, aprovação de Deus. Aonde você estiver, busque essa aprovação. Essa aprovação é que é a sua dignidade. Se eu fizer o que estão me propondo, eu posso ficar legal entre os meus parceiros, mas se não agrada a Deus, eu não estou junto. Por isso que eu falo, junto não é estar misturado. E aí, depois da vírgula, diz assim: mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O que eu entendo aqui? Deus aprova o caminho do justo, aquele que está fazendo aquilo que é certo, Deus o acompanha. Se Deus aprova, significa que Deus está presente. Mas no caminho do ímpio, Deus não está presente, porque a Bíblia diz que o próprio ímpio o leva a si mesmo à destruição. Então qual é a diferença entre o ímpio? O ímpio é a pessoa que não quer saber de Deus. O ímpio é aquele que ouviu o chamado e rejeitou. O ímpio é aquele que conhece, mas não tem interesse. Esse é o ímpio. Mas a Bíblia diz que a diferença entre o justo e o ímpio é que com o justo Deus aprova o que ele faz, e o ímpio Deus nem se faz presente. Portanto, não é castigo, são as minhas escolhas. Se eu sou ímpio, quero andar pela minha própria sorte, a minha própria sorte me leva à destruição. Amém, irmãos? Amém. Nessa manhã, se aproprie disso, do conhecimento que vem de Deus. Se aproprie desse conhecimento. Deus vai fazer de você, nessa estratégia que você está achando assim que é tão difícil,
você será capaz de prudência e simplicidade. Pastor, mas você não tem noção, eu tenho até o último dia de dezembro, está um emaranhado. Deus lhe dará prudência e você continuará na simplicidade, porque você vai colocar em prática aquilo que é sabedoria. Amém, irmãos?